plano de responsabilidade são os famosos centros de resultado, né? Que nós podemos criar. Então, centros de resultado podem ser aqueles centros departamentais, né? Por exemplo, ou podem ser aqueles projetos, né? Então, você pode criar um projeto, por exemplo, e saber tudo que você está alocando de receita e despesa daquele projeto para saber o resultado daquele projeto, por exemplo. Um produto que eu vou desenvolver, fazendo um projeto, desenvolvendo um novo produto, tudo que eu estou gastando. Tudo que você está gastando com aquele produto, né? E você pode também ter aquele contexto departamental, né? Então, existe lá empresas geralmente que são produtivas, elas têm isso, né? Então, departamento de produção, se for lucro real, então... Totalmente, né? Se for lucro real, então nem se fala. Ela vai controlar custos de produção, custos da área de embalagem, pode controlar os custos de cada setor da produção. Então você pode criar aqui os planos de responsabilidade e vincular eles aos setores de produção depois lá no sistema produtivo, tá? Muito bem, então isso aqui você vai poder fazer. Já no plano de responsabilidade, você também tem a possibilidade de criar grupos e subgrupos. Então você pode, além dessa dimensão geral aqui, eu posso inclusive criar grupos e subgrupos. Então eu tenho o grupo produção, eu posso criar pessoal, custos com a produção, e impostos. Naquele dali. Exatamente. Da produção. O outro de administrativo, despesa administrativa, folha de pagamento administrativo. Isso, perfeitamente. Bom, vamos lá. Administrativo, comercial, compras, outros, etc. Eu posso criar grupos e subgrupos. Também, para aqueles que têm projetos, por exemplo, existe também aquele conceito, por exemplo, eu tenho o projeto Águia aqui, né? Nós temos um cliente que é bem interessante, é uma empresa de eventos. E essa empresa de eventos faz projetos para várias empresas. Então, por exemplo, ela tem lá, um dos clientes dele é a New Holland, por exemplo. E dentro da New Holland, toda vez que ele faz um evento, esse projeto está encapsulado dentro de algumas regras. Então, ele tem a New Holland como sendo o cliente, digamos assim, mas aí são vários CNPJs. Então, ele criou um grupo chamado New Holland. E ele criou um subgrupo chamado... Aqui são as áreas. Então a New Holland tem a área lá tratores, tem a área, tem várias outras coletadeiras e tal. Então tem vários ramos que eles fazem eventos independentes. E aí os projetos é cada evento. Então é muito interessante porque no final de um ano ele pode falar assim, bom, quanto que deu esse projeto aí? Nossa, esse projeto deu prejuízo. Ou quase não deu lucro, né? Ou seja, contando receitas e despesas. Mas e o grupo dele, o subgrupo? A parte de tratores, como é que foi? Mas no geral foi bom. Então ele consegue analisar tanto o projeto, como ele consegue analisar o subgrupo, mas, bom, se o subgrupo de tratores foi ruim, e a New Holland, como é que foi? Não, foi bom. Na verdade, esse daqui, um acabou cobrindo o outro. Então, digamos assim, pode fazer... Na verdade, aqui o céu é o limite. Na verdade, o cliente é que vai criar a sua contextualização. O importante é que ele pode fazer isso, vai poder usar isso em ferramentas de BI, nos próprios relatórios do sistema e assim por diante, tá? Ok? Muito bem. E aí nós temos esses dois relatórios, esses dois cadastros são importantes porque eles dão uma base estrutural da parte financeira. Então, tudo que você vai fazer em termos financeiros, você vai ter que especificar o plano financeiro e o plano de responsabilidade, né? Que é a classificação dele. Uns chamam de conta, centro de custo, outros chamam de conta, plano, centro de resultado e assim por diante. Nós usamos uma nomenclatura como plano financeiro, digamos que diz que é especificamente financeiro essa parte, né? E aqui uma estrutura vertical, por exemplo, né? Vertical de um plano de contas, tá? E aqui nós chamamos de plano de responsabilidade, como se chama internacionalmente, Responsibility Center, né? De plano de responsabilidade, onde você consegue colocar centros de resultado, centros de custo, que aí são aquela dimensão horizontal, né? Que a gente pode dizer. Então você pode olhar para o teu financeiro de uma forma bastante aberta e ampla, né? Ou consolidada, tanto faz, muito simples, tá bom? Ok? Muito bem. Para a gente ver o efeito, por exemplo, que faria um plano financeiro, né? Então, muito simples, a gente, aqui no módulo inicial, nós temos tanto dois tipos de relatório. O movimento financeiro, que nós chamamos, que é por regime de caixa, tá? Então, o movimento financeiro, eu posso aqui informar uma empresa,
Tá? Posso filtrar um plano de responsabilidade específico, um grupo, um subgrupo específico, especificar um período, vou pegar um período bem longo aqui, né? Um ano mais ou menos, tá? Especificar um período. Eu posso querer detalhar as contas, ou seja, detalhar as contas é detalhar as contas financeiras, as contas de tesouraria, conta banco, conta caixa, o que foi cada lançamento, está dentro do administrativo. Isso na verdade ele já vai fazer, que é o próprio plano financeiro, né? Contas aqui nós falamos como contas da tesouraria, por exemplo, contas correntes, né? Conta caixa, banco. Se eu estou tirando um relatório em movimento de caixa, então o sistema vai trabalhar com o saldo anterior destas contas, vai ver o que entrou e o que saiu e vai determinar o saldo final. Então é interessante, eu posso detalhar as contas, totalizar por grupo, né? Então vou tirar um relatório mais simples aqui. Então ele já gerou aqui, então ele já gerou lá receitas, tá? Aqui provavelmente foi um estorno de imposto, alguma coisa assim, né? Tá? Receitas, despesas, e aí ele já traz, inclusive, da maior receita para menor receita, né? Tá? Posso dar um zoom aqui, né? A gente vê um pouquinho melhor, tá? Aqui ele já traz da despesa, da maior despesa para a menor despesa. Então, correto. Isso, eu estou olhando de uma forma que eu não quero totalizar por grupo. Então, ele já faz isso inteligentemente. Ele já traz da maior despesa para a menor, tá? Ok? Muitas vezes, você quando demonstra resultados naquela forma de balancete, os próprios empresários hoje têm dificuldade de entender. Porque não vê. Dessa forma, chefe, você está ganhando mais aqui, perdendo mais, gastando mais aqui. Ponto. Acabou. Não tem módulo mais simples e fácil de ler, né? E aqui é interessante. Então, ele pegou o saldo anterior das contas dessa empresa, ela tem disponibilidade de R$545 mil, né? Tem isso de receita, teve isso de despesas, o resultado no período foi tanto, o resultado acumulado, que é o saldo anterior, mais receita, mais despesas, foi tanto. Aqui nós temos aqui o que nós chamamos de outros movimentos, importante destacar isso, porque dentro do Cosmos, o que acontece? Dentro do plano financeiro, nós especificamos as contas que são receitas, as contas que são despesas e as contas que são transitórias. O que são contas transitórias? Exatamente aquilo que não afeta nem receita nem despesa. Muitos softwares têm uma dificuldade de entender isso. Então, às vezes, por exemplo, você precisa fazer um saldo inicial de bancos, só tem receita para você lançar. Então, você lança como uma entrada e o sistema computa aquele saldo inicial como se fosse uma receita. E, na verdade, ele não é. Né? É só, digamos, um início de trabalho. Né? Ou, muitas vezes, você tem uma transferência. Né? Então, você tem uma entrada numa conta e uma saída de outra. Ele faz o que? Ele faz uma despesa onde faz a saída e uma entrada onde faz a receita. Simplesmente você só tirou o bolso, né? Só trocou o bolso de lugar. Aquilo não representa necessariamente uma receita e uma despesa. Então, tudo que não é receita ou despesa, que é transitório, que é só transferências, etc., tudo isso vai ficar onde? Fica aqui em outros. Então, por exemplo, se você tem um saldo em aplicações financeiras, tá? E aí você faz um resgate. Na hora que você for fazer o resgate, você vai realizar, por exemplo, os juros, a receita financeira. O lançamento da receita financeira, você vai lançar em receitas. Mas a entrada do principal, você vai jogar em outros movimentos, em transitório. Então, o que você realizou foi a receita. O transitório, o outro valor que entrou no caixa aqui, não é uma receita. É dinheiro que você já tinha enquanto é investimento, que você simplesmente colocou no caixa. Então, ele altera o valor do caixa, mas não vai dizer para o patrão que ele teve uma receita, um lucro, né? Direto, vamos assim dizer, tá bom? Agora eu estou achando muito caro aquela matéria-prima. O que foi comprado ali? Tem como saber? Tem como saber, porque você pode tirar uma razão, né? Nos relatórios, você pode tirar uma razão daquele relatório. Você pode tirar uma razão, tá certo? Daquela conta matéria-prima. Tá. Perfeito? Isso é tranquilamente. Tanto uma razão em regime de caixa, como uma razão em regime de competência. Tá certo? Que é o outro relatório que nós temos aqui no gerencial. Quando eu falo de resultado financeiro, nesse momento eu não estou falando em regime de caixa. Eu estou falando então em regime de competência. Ou seja, o sistema vai pegar os lançamentos pela data de lançamento. Tá certo? E não pela data de quitação dele, né? Então, vou pegar aqui, vou fazer um lançamento, vou verificar então
qual é o meu resultado financeiro. Ele pega um saldo anterior do próprio resultado financeiro. Daqui não envolve conta caixa, conta banco, etc. Esse saldo anterior é da própria competência. Ou seja, o saldo anterior é da própria competência ali, ou seja, do que já deu de resultado, né? É o que nós chamamos de resultado econômico, né? Então, muitas vezes o cara está lá com o caixa cheio de dinheiro, chegou lá, tirou um movimento financeiro e viu que ele está com receitas lá, ele vendeu e antecipou duplicata. É verdade. Vendeu, antecipou duplicata, olha o caixa dele e fala assim, nossa, 481 mil? Rapaz, já vai dar para comprar aquela Mercedes que eu estava querendo, aquela BMW, né? Beleza, você entrega na mão dele, muito bem. Só que você entrega esse daqui, daí você entrega já o resultado financeiro. Ó, chefe, mas não é bem assim. O senhor faturou 1 milhão, né? Mas olha só o que o senhor comprou de matéria-prima aqui. E o 1 milhão está voando, que você adiantou, né? Que tá você adiantou, exatamente. Então aqui você tem uma visão de caixa, que é uma visão de saúde financeira, né? E aqui você tem uma visão de saúde empresarial, que é uma visão econômica. Então o software vai ter esses dois relatórios para você, tá? Além do movimento financeiro e além do resultado financeiro, é possível criar demonstrativos de resultado, tá? Então, ou seja, geralmente, inclusive, na verdade, o software, o plano que nós mandamos para ele, que era o plano básico, não vai contemplar essa funcionalidade, né? Digamos assim, que é você poder criar o cenário que você quiser. De repente você quer criar uma DRE analisando o quê? A tua folha versus venda. Quanto que minha folha representa da minha venda? Isso eu gosto. Entendeu? Então você acho importante. Você pode criar, entendeu? N demonstrativos de resultado. E não precisa ser um só, você pode criar o que você quiser. Olha, você dá porcentagem, por exemplo, de receita, quanto eu gastei na produção, no administrativo e no comercial. Isso. E dá porcentagem. Percentual. Que é isso. Da tua venda. Isso. Nós podemos. Exatamente. Aqui é totalmente flexível, tá? Eu uso muito isso para analisar. E aqui é totalmente flexível. É totalmente flexível no sentido de você poder criar, inclusive, aqui eu posso ver. Deixa eu ver se nesse cara tem aqui. Aqui eu posso criar os níveis, né, do meu balancete. Ao criar as contas aqui, dentro do meu DRE, eu posso determinar se ela é entrada, saída, fórmula ou um valor informado. Sabe a famosa planilha? Que você só pode gerar porque tem uma informação que está fora do seu RP, que você vai precisar embutir lá, que é a depreciação da tua contabilidade para poder tirar o seu resultado. Qual software de gestão vai tirar isso? Nenhum, porque essa informação está fora. Então você já tem que começar a trabalhar com exportação do dado, exporta de lá, põe na planilha para colocar. Não, aqui você pode criar uma conta onde você diz que você vai informar o valor e ela vai incorporar o DRE. Então você vai lá e informa aquela depreciação, pronto, você já tem o seu DRE. Ele vai pegar dados que estão vindo do seu RP, vai pegar dados que estão vindo do seu valor informado e vai criar inclusive fórmulas que você pode fazer ali. Ah, não, pega o total da receita, divide pelo total da despesa e coloca ali como uma previsão de custos operacionais, ou seja, um pouquinho mais, né? Por exemplo, o seu 13º, né? O 13º não está sendo realizado aqui no RP, ele está sendo provisionado lá na folha. Aqui a gente não consegue fazer essa visão, porque nós estamos fazendo operacional. Você pode já pegar a tua folha e criar uma fórmula, pegando o seu valor, colocando 1/12 avos ali, e já cria uma conta que já fica ali, ó, provisão da folha de pagamento. Tá? Então no próprio RP nós podemos criar essas visões aqui para ele se integrar com os dados que estão dentro do sistema, né? Ok? Perfeito? E uma vez que eu criei esse nível, né? Que eu crio o nível da conta, por exemplo, então eu criei o nível, o grau 1, o grau 2, o grau 3 e o grau 4, porque essa conta é 1, 2, 3, 4 graus, né? Então, nesse grau apenas é que eu vou ter direito de colocar quais são as contas analíticas que eu vou vincular aqui. Então, é só clicar nesse ícone, você vai direto para o teu plano financeiro e você pode dizer quais são as contas que fazem parte daquele grupo que está ali.